Salve, salve, Rapa Gospel, um podcast começando. Hoje, esqueci de falar, aqui é a RBC, nosso podcast. Hoje, de novo, com quem? Cabobs, apoio, Lanches, nosso patrocinador de hoje, de sempre. E aí, é nóis. E aí, Gabi, para o nosso convidado aí. Essa ilustre presença foi muito interessante conhecer a Tamires. Para mim é pastora, posso chamar assim? Olha, eu sou pastora, a gente cuida de pastora. Já estou profetizando, então ali em Capivari que eu conheci ela. Então, através do projeto das curadas, aí conhecendo, foi muito engraçado, né? Tudo que vem dela tem algo engraçado, pessoal. E daí eu queria que você viesse, convidei você, falei um pouco de você aqui. Queria que você contasse pra gente um pouco do como foi a sua vinda para Cristo, o projeto seu da igreja, como surgiu isso no seu coração. Comece primeiro contando o seu testemunho. Gente, eu sou muito feliz, né? Poder estar aqui, agradeço já o convite de vocês, né? E tudo que vem de mim é um pouco engraçado mesmo, né? A gente conheceu, né? Como eu já contei aqui, de uma maneira muito inusitada. E eu parei a oração de todo mundo para começar a rir. Eu acabei com muitas pessoas, literalmente. A Camila estava lá toda quietinha e eu dei uma coroça toda. Vocês já perceberam, né? E eu fui cumprimentar a mãe dela já participou do projeto. E aí a Camila me abraçou e eu, prazer, Tamires, ela Camila. Aí eu, não, é Tamires. Ela, não, é Camila, o meu nome é Camila, gente. E aí deu no que deu, né? Mas enfim. Bom, a minha vinda para Cristo, na verdade, não teve vinda, teve uma volta, né? Porque desde os 3 anos eu conheço a Cristo, meu pai sempre nos levou para a igreja, então desde muito cedo eu sou envolvida com a obra do Senhor. Inclusive ontem nós estávamos no congresso e o pregador dizia assim, eu sou da época em que a gente morava dentro da igreja. E era praticamente isso, a gente, principalmente aos domingos, a gente entrava às 7 da manhã. Quando era 7 da noite a gente já estava lá de novo, mas assim, no decorrer do dia, era evangelismo, era culto ao ar livre, que antes fazia muito, né? E eu sempre fui envolvida. Mas as dificuldades da vida, né? Dificuldades da vida, circunstâncias, me fez com que eu me afastasse da presença do Senhor. E hoje, antes de eu vir para cá, eu estava pensando uma coisa. Uma frase que eu pensei e para mim faz muito sentido. A minha personalidade, ela pode ser alterada, mas o meu caráter não. E por que eu pensei nisso? Porque assim, eu estou num ambiente, eu me sentindo à vontade. Se de repente eu estivesse no meio de pessoas muito engravatadas, a minha personalidade já seria outra. Eu já fingiria costume, uma coisa que é bem difícil. Né? Eu falo assim, gente, eu tenho dificuldade de fingir costume. Né? Mas dado ao ambiente que você está inserido, você precisa, a sua personalidade se adequar àquilo naquele momento. Então eu tinha muita dificuldade com isso, porque eu sempre fui serelepe, menina que subia em árvore, tentar de carrinho de irmã, jogar futebol, bolinha de gude, sempre foi assim, né? E para mim foi muito dificultoso, porque as pessoas impunham na gente um modelo, um padrão. E eu sempre falo assim, a gente tem que seguir o padrão de Cristo. Se Cristo olhar para mim e falar para mim, Tamires, essa que eu quero você, ele está falando comigo. Eu não posso chegar em você, Camila, e falar assim, Camila, Jesus te quer assim. Eu não sei qual é a sua particularidade com ele. E as pessoas queriam colocar isso, um jugo que não me pertence. Então aqui eu fui me oprimindo, problemas familiares também. Eu cresci em uma família desestruturada, né? Embora os meus pais conheciam a Cristo, mas muitas das vezes não viviam o cristianismo, que é uma das maiores dificuldades do nosso tempo, né? No nosso meio. As pessoas conhecem o Jesus, mas não vivem de acordo com o que é para ser vivido, que ele nos ensina. Então, né, com 13, 12, 13 anos eu desencadeei depressão. Eu passei por 6 anos de depressão.
Só que eu não entendia, hoje eu não entendo, porque eu estudo um pouco sobre a psicologia, então alguns gatilhos são ativados, porque daí você entende lá, na minha infância aconteceu isso, e isso é ativado hoje, então precisa ser tratado, preciso tratar. E hoje eu entendo que a depressão que eu tinha não era aquela de me trancar no quarto e chorar, igual muitas pessoas fazem, algumas que infelizmente, né, se automutilam, não tomam banho, não se cuida, não. Eu vivia normal, mas eu, atrás do sorriso, eu escutei muitas dores. Então, na verdade, eu tinha preguiça de ficar explicando para as pessoas por que eu estava chorando, entendeu? E muitas das vezes é muito curioso, né? Porque eu chegava na escola, o Vinícius, ele vai lembrar um pouquinho como eu vivia, principalmente também dentro da escola. E nós tínhamos um contato muito direto com alguns professores, de sentar, conversar, após a aula, a gente ficava ali conversando. E muitas das vezes era aquela angústia que dominava meu coração. E eu chorava muito, às vezes, e outras vezes eu cantava. E quando eu cantava, era uma coisa muito engraçada, porque através do meu louvor, o Senhor ele ia trabalhando no coração das outras pessoas, principalmente dos professores. Então eu achava muito bonito e revoltante, porque assim, eu estou precisando de um socorro. Eu estou precisando, a tua palavra em Salmos 46 diz que o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. E eu estou passando por angústia, cadê o Senhor? Eu deitava para dormir, eu pedia para ele me levar, porque não fazia sentido. Porque pensa, Camila, você está lá desde os seus 3 anos, eu era muito envolvidona assim, na questão de igreja mesmo, eu gostava, eu fui batizada com o Espírito Santo muito cedo, então eu tinha aquela sede por viver perto de Cristo. Tinha uma época que a gente ia no Desafio Jovens, que é um culto com pessoas que estão no processo de libertação do alcoolismo, da droga e tal, e ali eu louvava o Senhor trabalhar em vidas. E eu olhava para a minha história e falava, quando é que o Senhor vai trabalhar na minha história? Quando é que o Senhor vai trabalhar na minha vida? Porque essa é a maior indagação de um cristão. A gente prega, e às vezes o que a gente está pregando, parece que alguém tem que pregar aquilo para a gente, tem que servir de consolo para a gente. Aquilo que a gente canta, a gente quer ouvir alguém cantando para a gente, né? E aí a gente fala assim, Senhor, eu sou usada, mas quando é que o Senhor vai ser usado, mais ou menos isso, para transformar a minha vida? Porque eu sou usada para transformar a vida de pessoas, e quando é que o Senhor vai mexer na minha história? Quando é que o Senhor vai arrumar isso? Porque, né, o meu pai, infelizmente, chegou uma época que ele saiu da igreja, então ele foi para o mundo do alcoolismo, do tráfico, e, nossa, foi muito difícil. Então, eu desencadeei essa depressão, e foi 6 anos assim, eu pedindo a morte do Senhor todos os dias, de domingo a domingo. Às vezes eu ia para a igreja e estava ali, só estava, né? E aí com 14 anos eu saí da igreja, 14 para 15 anos eu saí da igreja, porque não fazia mais sentido eu estar ali. Mas eu não me vejo que, como que eu posso explicar, saí da igreja, mas o meu coração estava ali, entendeu? Porque eu sabia, uma hora eu vou voltar para a casa do meu pai, né? Aquele filho pródigo que saiu, ele gastou tudo que tinha, mas ele sabia que ele tinha um pai, ele sabia que ele era amado, mas foi necessário. Eu falo assim hoje, olhando todo o meu histórico, que foi necessário para transformar a família que eu sou hoje. E se não fosse tudo isso que me aconteceu, quem seria eu, né? E a gente vê muitas pessoas assim que não tem um testemunho, vive de testemunho dos outros, que não tem uma história, vive da história dos outros, e a gente precisa ter uma história para contar, né? E aí, quando eu voltei para Jesus, foi quando meu filho nasceu, e eu passei um momento muito difícil com uma pessoa, né? Porque quando a gente está assim, longe de Cristo, porque ele mora no meu coração, mas eu não tenho um diálogo com ele todo dia, então não tem como, não existe eu falar assim, não, eu estou fora da igreja, mas eu estou com Cristo. Não tem como, Camila, não faz sentido, porque tipo assim, eu preciso dialogar com ele. Eu tenho amizades muito próximas e tenho amizades mais distantes. Por quê? Por causa do diálogo. É como se eu plantasse um jardim e eu tenho que estar ali regando aquela planta todos os dias. Para mim é esse o sentido da convivência com Cristo. E aí eu tenho Cristo no meu coração, né? Tinha aquele temor, tanto que às vezes eu ia para algumas festas assim, morria de medo que acontecesse alguma coisa na minha mão.
vou morrer aqui, entendeu? Vou morrer sem salvação, né? E aí eu voltei para Jesus, eu descobri minha gravidez com 6 meses já. Para mim era tudo normal e com 6 meses eu descobri a gravidez. E quando o Gabriel nasceu, ele fez sujeira dentro de mim e aí o médico falou que ele ia ter sequelas, né? Principalmente, como fala? Me ajuda aí. Paralisia cerebral. E aí o médico disse que ele engoliu muita sujeira e tudo aquilo. E Gabriel nasceu perfeito. 42 semanas, ele nasceu com 4 quilos e 50 centímetros. Ele nasceu um bebezão, né? E aí eu vim embora para casa. Um mês de Gabriel em casa, eu desenvolvi mastite severa, que é uma inflamação que ela entope todos os ductos mamários. E aí eu apodreci, como assim dizer, a mão esquerda apodreceu e aí drenou, fez drenagem em casa a da esquerda, mas a da direita eu precisei passar por cirurgia. Eu fiquei um mês inteirinho dentro do hospital franciscano e eu acho que foi aquele um mês que eu tive mais experiências com Deus ali, porque pessoas entravam e às vezes eu começava a cantar, sempre foi assim. Eu sempre cantei, né? E eu sempre falo assim que Satanás, ele sempre vai querer interromper essa ligação que você tem com Cristo. Porque o que me ligava a Cristo era o meu louvor. Nos momentos mais difíceis da minha vida, eu começava a cantar bem aquele hino que não sei se vocês vão saber, mas tem um hino que diz assim: nas horas difíceis da vida, eu pude cantar as notas mais lindas. E isso para mim faz sentido, porque o refrão dele diz assim: lute, a guerra não está perdida, há uma esperança na vida, foi Deus quem deu para você. Lute e não olhe de lado, esqueça o seu passado, olhe em frente e vai. E esse hino mexe muito comigo, porque se eu olhar para o meu passado eu não vou avançar. Tem uma frase que me confronta todos os dias: eu não posso viver no meu passado e morar na saudade. Meu Deus, eu chego a arrepiar, porque é muito profundo isso. Eu estava dentro do hospital e aí o Dr. Giovanni, ele olhou para o meu caso e ele falou assim: Tamires, em nome de Jesus você vai sair daqui com vida. Enquanto o inferno inteiro estava falando: agora a gente vai acabar com ela, porque com 1 ano e 8 meses, né, eu lembro um pouco da minha história, e aí um pouco que, né, as pessoas dizem é: a sua mãe abandonou. Aí com 3 anos eu estava deitada assim, caiu uma madeira muito grande, pesada no meu rosto, que eu não sei como eu não tive um traumatismo, perdi os dentes da frente muito precocemente, né, e aí com 6 anos eu abaixei para colocar minha irmãzinha no berço e uma bala passou em cima da minha cabeça. Meu pai estava deitado e ele atirou sobre a minha cabeça assim, ó. E depois alguns acidentes que eu sofri, e aí vem a mastite. Aí eu fico imaginando, eu fico imaginando a torcida contra, agora vai dar ruim para ela. Mas aí vem um doutor dizendo: em nome de Jesus você vai sair daqui com vida. E aí eu lembro que veio o Dr. Marcelo de São Paulo, e quando ele terminou a cirurgia, eu tive parada cardíaca respiratória no meio da cirurgia. Quando terminou a cirurgia, ele falou assim: moça, eu não sei como você está viva. E quando ele falava aquilo, dentro de mim falava assim: eu sei porque eu estou viva, entendeu? Porque aquele que começou a boa obra, ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Daí, quando eu acordei, já estava com a garganta machucada, por isso que eu sou meio rouca assim. Eu tenho uma ferida no lado direito da garganta e 2 nódulos nas cordas vocais. Então eu falo pela bondade e misericórdia dele, né? E aí, no hospital, eu cantava muito. E peguei algumas amizades ali, e eu lembro de uma história que aconteceu ali dentro. A filha de um pastor chegou lá, era desconhecido para mim, e aí eu comecei a cantar, era o hino da Rosa Nascimento, será que eu vou lembrar agora? Amigo, ainda existe solução, Jesus Cristo te criou, e fui cantando. E eu vou me empolgando assim, minha voz estrombando dentro do hospital. E a porta fechada. Quando eu abri a porta, a menina estava lá de pé, na porta do quarto, e ela em prantos. E ela falava assim: eu sou afastada dos caminhos do Senhor, sou filha do pastor. E esse foi como uma resposta para a minha vida. Daí ela falou assim:
eu vou voltar para ele. Quando o pai dela foi visitar ela, aquele mover do Espírito Santo ali, e eu estava afastada, né? E aí eu peguei e falei, Jesus, eu vou sair daqui. E quando eu sair daqui, eu não me arrependo mais da sua presença. E foi. Aí voltei para Cristo, e aí eu estava envolvida, né? Eu morava com uma pessoa, e a gente não era casado. E eu falei, Senhor, se o Senhor tem um propósito na minha vida e na vida dessa pessoa, faz alguma coisa, porque eu quero casar, quero casar, quero viver para o Senhor. Se não, tira da minha vida. Eu fiz essa oração no meio da rua, porque às vezes a gente tem aquele pensamento, o Senhor só vai me ouvir se eu estiver ajoelhada dentro do meu quarto. Deus ouviu Jonas dentro de um peixe. Deus ouviu Elias dentro de uma caverna, meu Deus. Então, quando a oração ela é sincera, o Senhor ele ouve. E eu fiz essa oração. Isso era uma quinta-feira. Passou uma semana, na sexta-feira da semana seguinte, a pessoa chegou, eu tô indo embora. Eu, tá bom, não reclamei, não insisti, porque nem tudo é perda, às vezes é livramento, glória. E aí, foi embora, e mais uma vez, o inimigo queria me lançar na depressão, porque eu estava desempregado, com uma criança de 2 anos para cuidar, aluguel para pagar, e eu falei, como é que vai ser? Alguém olhava para mim e dizia assim, eu quero ver se esse Deus que você fala tanto, que você conhece tanto, vai cuidar de você e dessa criança. Mas o Senhor nunca me desamparou. Eu estava em casa, e aí eu me batizei, estava em casa, e aí uma pessoa me liga, uma chuva que Deus mandava. A pessoa ligou para mim e falou assim, você está na sua casa? Eu falei, tô. E, só para você entender esse testemunho, eu vou chegar no Curadas, que é muita coisa, né? A gente, Gabriel sempre foi muito assim, ligado a mim, né? E aí saiu lá na igreja, a mesa do amor. Eu cheguei em casa, abri um armário, Gabriel junto comigo, e eu lembro que o momento era de tanta dificuldade que a gente comia, eu e ele, era arroz e sal e salsicha enlatada. Essa foi a nossa alimentação, eu acho que por 1 mês e meio, mais ou menos. E aí, eu falei, Senhor, saiu a mesa do amor, eu tinha um pacote de arroz, abri no armário, tinha um pacote fechado e outro pela metade. Era uma quarta-feira, eu falei assim, eu sei que o Senhor vai cuidar, né? E o Gabriel falou amém. E quando ele falou amém, era que o Senhor estava confirmando que realmente ele ia cuidar, né? E aí, quinta-feira, a gente levou o pacote de arroz, o Gabriel queria levar, e todo empolgado, não aguentava nem o peso do pacote de arroz, queria levar. Quando foi, na sexta-feira, o pastor mandou lá através da minha mãe caixa de leite, pacote de fralda, bolacha para o Gabriel. Quando foi sábado, bolacha para o Gabriel, pacote de fralda, caixa de leite e mandou mais algumas coisas. Quando foi segunda-feira, tinha ensaio das irmãs, e aí foi cancelado. E aí o irmão me ligou e falou assim, tava uma chuva, Camila, uma chuva que Deus mandava. E aí eu falei assim, Camila, você tá na sua casa? Eu falei, tô. Ela falou, estou aí na sua casa. Eu pensei, quem recebi? Eu falei, meu Deus, nessa chuva que tá, ela vai me receber oração. Aí não dá, eu tô precisando receber oração, ela não quer me receber oração, aí não dá. Ela falou, posso ir na sua casa? Eu falei, pode. Ela chegou na minha casa, quando ela chega na porta, ela começa a gritar, vem me ajudar. E eu falei, meu Deus, aconteceu alguma coisa. Ela desceu com uma compra, Camila, e ela mostrou a nota para mim de R$500. Ela falou assim, meu esposo está preso, e ele teve um sonho que fazia uma compra para você. Eu não sei se você está precisando, mas o Senhor, meu Deus, lá dentro da prisão, mandou meu esposo me colocar nessa situação para ele fazer a compra para você. Então, isso é sinal que Deus sempre cuidou da gente. E aí o tempo foi passando, né? E muitas coisas aconteceram, eu fui morar com a minha avó, depois logo eu conheci meu esposo, porque eu não queria casar por causa de todo o trauma, porque o meu pai ele era extremamente abusivo, ele judiou bastante da minha mãe, então eu tinha aquele histórico eu tinha aquela visão, eu não quero viver isso. E também pelo fato de, desde muito pequeno, eu sempre tive responsabilidade doméstica, né? Então eu falei, não, eu não quero isso para mim, eu quero viver outro mundo, outra realidade, eu não quero isso para mim. Porém, Senhor, se esse for o plano do Senhor na minha vida, então eu quero um esposo assim, 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 e fui conversando com ele, né? Falando para ele, porque assim, a gente ora assim, Senhor, todavia seja feita a tua vontade. Mas ele também é atento para ouvir as nossas vontades e petições, porque a palavra dele diz que os ouvidos dele não estão tampados para que ele não possa ouvir, então ele ouve, e se estiver de acordo com o propósito, ele cumpre. Eu creio dessa maneira. E aí, passou o tempo, o Senhor me deu um esposo maravilhoso.
maravilhoso. Cleiton, ele é uma bênção na minha vida. E aí um dia eu estava sossegada, porque daí, né, a prova passou, a luta foi embora, agora eu estou com vitória, deitada na minha cama, 1h o Senhor, eu estava deitado, síndrome do pensamento acelerado, né, e meu pensamento ali. E aí eu falei, Senhor, nada aqui do hospital, que eu queria fazer com o Senhor, mas eu estou tranquila, só indo pregar, né, isso aqui é uma coisa que eu não faço, é colocar valores, né, preços, né, por isso que eu falei para você, da água, entendeu? Porque assim, aqui está o preço, né, da água. E aí eu falei, Camila, eu não vou tirar, eu vou usar a estratégia, porque o Senhor me dá mensagens em cima de todas as coisas. Então, tipo assim, eu vou lá no mercado para ter água, R$2. Aí tá lá, a prateleira, R$2. Aqui é um preço que o ano colocou. Ele poderia mudar aqui, agora eu posso tirar, e colocar R$4, porque ele comprou e ele vai colocar o preço que ele quiser. Só que daí, você olha para você, você fala assim, Jesus morreu na cruz por mim. E foi pago um alto preço. Então, ele colocou o preço de sangue. Só que para Jesus eu tenho um valor. Eu vim para os meus, mas os meus não receberam, mas todo aquele que me recebeu, eu dei o poder de ser feito filho. Então, filho não tem preço, filho tem, meu Deus. Filho tem valor, entendeu? Na água, em coisas, eu coloco o preço, porque eu pago quanto eu quiser, a pessoa coloca o preço quanto ela quiser. Se eu achar que tá caro, eu vou em outro lugar e acabou. Mas o valor não tem. Não tem. Aí é por isso que eu gosto muito da passagem de Acabe e Nabote, quando Acabe ele olha para a vinha de Nabote e fala assim, dê-me a sua vinha, para que eu faça uma outra vinha, ou para que eu plante uma horta, na verdade, né? É essa palavra que ele fala. E ele fala assim para ele, guarde-me o Senhor, de que eu te dei a herança dos meus pais. Sabe o que ele estava falando? A vinha não é minha, é do meu pai. O que eu tenho não é meu, é do meu pai. Você está entendendo? Então eu estava deitada lá só indo pregar, né? A gente participava de algumas orações em lares e o Senhor falou comigo. Começou, Tamires, traz a reflexão à sua história. E eu comecei a pensar em tudo aquilo que eu passei, que tem muitas coisas que eu não posso abrir assim, porque, né, tem que ser um momento mais reservado assim. E o Senhor começou a fazer eu lembrar. Aí o Senhor falava assim comigo, lembra quando você enfrentava guerras, lavando a louça e começava a cantar? E eu ia curando você e eu falei, lembro, Senhor. E ele falava assim, lembra quando o seu histórico era uma depressão terrível, mas você não precisou de psicólogo? E porque eu fui o seu psicólogo, eu falei, lembro, Senhor. Lembra quando Satanás queria lançar você no espírito da loucura, mas eu cheguei lá primeiro e fui tratando você? Eu falei, lembro. Ele falou assim, eu preciso de você. Eu falei, como? Pra quê? Aonde? Porque a gente olha o ambiente que a gente está inserido e vê onde vai achar espaço. Já tem muita gente fazendo. E aí o Senhor falou assim, coloca o tema curados para servir. Eu falei, não entendi, Senhor. Aí o Senhor falou assim, quando você está cozinhando, pega isso aqui que é forte. Meu Deus, você se corta. Quem é que nunca se cortou? Você já cozinhou? Você já se cortou cozinhando? Bastante. E o que você faz? Tá com band-aid, alguma coisa. Você teve que parar para colocar o band-aid, não é? Você entendeu? O Senhor falou assim para mim, lembra quando você se cortou fazendo comida? Aí, algumas pessoas colocam sal, colocam vinagre, colocam ele para cima, até estancar o sangue. Porque você não vai conseguir continuar cozinhando, senão o sangue vai pingar na comida. Que nojento. Você está fazendo um macarrão lá, e aí vai lavar o macarrão, não dá. Entendeu? Aí o Senhor falou comigo, eu curei você para você poder servir. Porque ninguém consegue servir a mim com excelência sangrando, né? Porque pessoas quando elas estão feridas e automaticamente elas começam a sangrar em cima de outras pessoas. Já viu? Vamos para a Bíblia. Penina e Ana, né? A gente olha para esse histórico. Penina não era uma mulher saudável. Ela tinha alguns problemas emocionais. Tanto que se ela fosse saudável, ela ia se alegrar porque Ana estava gerando também. Ou ela iria se entristecer porque Ana não estava gerando. Porque se a dor do meu irmão não me causa dor, o maior ferido, o maior problemático sou eu. Eu não consigo olhar para a dor de alguém e me compadecer. Você está entendendo? E aí o Senhor falou, então as pessoas precisam ser curadas primeiro para poder me servir, para não sangrar em cima de outras pessoas. E eu falei, tá bom, como é que vai ser, Senhor? Aí o Senhor foi começando a dar estratégias. Aí a gente começou a fazer os nossos encontros, as curadas,
E eu levava um caderno preto, gente, era muito curioso isso. E as meninas colocavam lá uma lista de chamada, e aí todo final de, porque antes não era só um encontro por mês. A gente se instalava, por exemplo, instalando aqui, e fazia todo sábado daquele mês. Aí no último sábado, a pessoa que não tinha nenhuma falta, a gente fazia sorteio de brindes para incentivar as meninas. E a gente distribuía papelzinhos e dizia assim, qual é a área que você precisa ser curada? E ali elas colocavam, a gente não abria, colocava dentro de um saquinho e a gente orava em cima daqueles papeizinhos, né? E o Senhor fez grandes coisas, o Senhor resolveu casamentos. Tinha meninas que tinham medo de dirigir, tinha carta de dirigir, eu falava, meu Deus, eu não tenho nem carta nem carro, e eu quero ter vontade, coragem, né? E vamos orar. E o Senhor, hoje as meninas dirigem para lá e para cá. Ela foi até em Campivari e deu testemunho. Isso, foi mesmo. Você está entendendo? Então, assim, aí o Senhor me levantou, juntou eu com algumas outras, assim, né, que gostam, que estão ali dispostas para fazer, e tudo com fé e coragem, porque é um projeto que a Camila está aqui no Deixa um Dia, a gente não recolhe oferta, a gente vende marca-página, no começo a gente vendia trufas, chaveiros, tem as camisetas, a gente vai desenvolvendo. Por quê? Eu não estou aqui para ficar rica. A minha maior herança está no céu. Porque se eu adquirir herança aqui na terra, conhecimento aqui na terra, eu já perdi no céu. Então, para mim, tem que ser lá. E o Senhor tem feito grandes coisas através desse trabalho. Mas, né, quem olha assim, e eu sempre falo assim, as pessoas costumam olhar a nossa personalidade, aquilo que eu falei. Nossa, por que será que fulano é tão assim? Ou porque tem sempre uma história por detrás disso. E mexe em tudo, Camila. Fala com o meu cabelo, fala na minha cor da pele, fala de tudo. Mas não mexe na minha adoração. Deixa eu adorar do meu jeito. Eu gosto de gritar mesmo, se for, é o meu jeito. E também não vou me importar com quem adora na quietude, né? Assim, cada um tem o seu jeito de como eu posso explicar? De agradecer a Deus. Eu agradeço a Deus porque eu sei de onde Ele me tirou. Quando me afastei de Jesus, me envolvi com umas coisas que, meu Deus do céu. E eu olho para e falo, Senhor, eu nunca tive coragem. Meu Deus, Senhor, não dá. Não era eu estava possessa, né? Por que não olhou e se arrependeu de alguma coisa? Meu Deus, onde eu estava com a cabeça? E aí que está o perigo de você achar que Cristo só habita dentro de você e não dialogar com Ele todo dia. Porque quando a gente dialoga eu sou mãe, você é mãe, né? Então sua filha ali está andando num caminho que não é legal, o que você vai falar? Presta atenção. Porque eu sempre falo, Deus, Ele é pai, Ele não é avô. Avô deixa o menino girar, deixa o menino rodar, né? Deixa o menino bagunçar. E pai e mãe não, eu falo de pai e mãe, né? Porque a gente vê umas coisas meio assim, né? Tenebrosas, né? Mas pai e mãe. E pai e mãe, que pai e mãe não pega pesado. E o Senhor é a mesma coisa. E se eu não tivesse contato com meu pai? Você está entendendo? Aí eu vou fazer coisas que desagradam. Aí eu vou tomar caminhos que não é para ser tomado. E aí quando eu olho, eu falo, meu Deus do céu. Mas também foi necessário. Porque até nisso o Senhor tinha um propósito. E eu deixo sempre uma frase. Deus usa pessoas específicas em propósitos estratégicos. E, gente, é muito assim. E o Senhor tem feito grandes coisas assim através desse projeto. Então eu não posso colocar preço naquilo que tem um valor para Deus. E é difícil, né? Porque às vezes a gente está ali, principalmente na semana que vai ter o encontro, acontece tudo. Ou a Tatinha fica ruim, ou eu fico ruim, ou nós três ficamos ruim e vai indo assim. Ou acontece na semana desse último encontro, uma das meninas que participa do louvor, a Ana Paula, ela estava vindo de Campinas, o carro travou, ela contando para mim depois, o carro travou, deu um giro assim, a carreta passou do lado, eu levar ela e a menina estava com ela. Então sempre acontece alguma coisa. A gente enfrenta algumas guerras, tem pessoas que não acreditam em guerra espiritual, mas fazer o quê, né? Eu acredito porque, né, não dá só para acreditar que o mundo espiritual é só na parte boa, né? A gente enfrenta essas guerras, mas sempre o nome do Senhor é glorificado nos encontros. Porque a gente entra com a palavra. Não adianta eu sair da minha casa e falar assim, eu vou lá e vou mexer com o emocional, eu sou uma coach e vou mexer com o emocional da Camila se não tiver palavra. Ontem eu estava no meu trabalho e eu tenho umas amigas que elas falam assim, a Camila é muito do confronto, e eu sou mesmo, sou muito polêmica. Ele chegou para
fornecer o material ali. E aí ele entrou com os assuntos e não dá, meu amigo. É palavra, não dá. Ele diz assim, a palavra do Senhor é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela é apta para invadir a sua alma e discernir a intenção do seu pensamento, do seu coração. E aí o rapaz vem assim, não dá para você chegar numa pessoa e só falar da Bíblia. Eu, oi? Eu não entendi. Como assim? Não tem como. Você pode usar suas palavras. Então, peraí, eu estou usando as minhas palavras. E onde entra a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus ela é a única poderosa para convencer o homem de todas as coisas. Não existe isso. Camila, pensa eu, preta, né? Eu sou preta, dá licença. Eu fiquei branca, porque eu assustei. Eu falei, não dá. Aí eu falei, não existe isso. Para mim é fora de cogitação. Aí ele falou assim, não, porque assim, aí ele deu um exemplo lá, né? O rapaz sai da empresa, um amigo dele sai da empresa todos os dias e tá ali, ele fica na porta do bar esperando que o ônibus fretado para bem na porta do bar. E aí ele começa a tomar Coca-Cola do lado de fora e tá ali. Aí eu perguntei para ele por que ele não entrava no bar, tomava Coca-Cola dentro do bar, porque era uma oportunidade dele pregar para os amigos de trabalho dentro do bar. Aí a minha cabeça já deu um giro 360 e falei assim, mas é amigo de trabalho? Ele falou, é. Eu falei assim, tá. E qual foi a resposta dele? Não entra por causa da energia negativa e tal, que eu tenho medo. Ele falou assim, não, cara, mas você pode até no inferno, que o mal não vai atingir. E eu falei, Jesus, segura minha boca. Em nome do grande Jesus, pelo amor de Jesus, mais ou menos isso. E aí, ele falando, daqui a pouco eu falei assim, não, tá errado. Porque ele achou o cúmulo, cara, uma entrada dentro do bar para falar de Deus. Eu falei assim, tá errado. Porque se são amigos de trabalho, ele tem a oportunidade de falar de Jesus todos os dias ali no trabalho. Ponto. Acabou. Não existe isso. Aí ele falou assim, não, irmã Tamires, não, ok? Não, Tamires, está errado, porque é uma oportunidade dele pregar com os amigos dele, porque às vezes o cara sai ali totalmente desequilibrado, porque fez o jogo ali e não deu certo, tá? Aí eu falei assim, aí eu pensei em falar, daí eu segurei minha língua, aí eu às vezes precisava, frear, aí eu fiquei pensando, então peraí, vamos lá, né? Eu tenho uma Bíblia do Pescador e já indico para vocês, ela é ótima, ela ensina você a pregar para determinados públicos, entendeu? Você tem ali, vou pregar para adolescentes, então tem todos os respaldos bíblicos ali para pregar para adolescentes. Então, tipo assim, eu vou ir dentro de uma casa de prostituição, aí muitas das vezes é o homem que está ali, traindo sua esposa, vou falar assim para ele, para a mulher que está ali com ele, para aí o que vocês estão fazendo, que eu vou sentar aqui e falar de Deus. Você entendeu? Não dá, Camila, não dá. Aí eu falei, não, a gente tem os momentos estratégicos para falar. Mas aí quer dizer que você vai abrir o livro lá, assim, você vai abrir o livro e falar com o novo convertido, ele não vai querer saber. Porque você está. Aí eu falei assim, não, meu amigo, eu sou a Bíblia ambulante. É por isso que Salmo 1 vai dizer, eu tenho que meditar nela dia e noite. Você está entendendo? Não, eu posso falar com as minhas palavras, mas eu colocando a palavra de Deus. Está entendendo? Porque não tem como. E é isso que eu encontro as curadas. Eu não vou lá, Camila, vem aqui, Camila, que você está sofrendo, Camila. E assim, vou pegar um manequim igual quando a gente está com o cólico, coloca na barriga. E não é assim, Camila. Né? Porque muitas das vezes a gente se coloca na condição de muito assim, de dodóizinho. Não, eu machuquei, o que eu vou fazer? Eu vou morrer até, eu vou sangrar até morrer? Ou eu vou levantar, colocar um band-aid e né, vou cuidar com pomada, se for o caso de dar conta, eu vou até o médico dar conta. É assim, né? E às vezes as pessoas se colocam na condição de dozinha e com a gente não pensa. A Camila já participou e ela sabe, entendeu? Quando é para tratar mais assim, com delicadeza, a gente trata mais sempre com a palavra. Não tem como. E aí o Senhor vai nos ensinando e é isso, sabe? O projeto tem crescido para a glória do Senhor. O Senhor tem resgatado vidas para a glória dele. Muita coisa, eu falo bastante, fazer uma aula. Foi terça que vai ter a pastora Sarita. Ela falou também sobre depressão, que com 12, 13 anos ela sofreu. Ela falou que agora ela entendeu o processo dessa depressão, que agora ela consegue ajudar as pessoas falando sobre isso. Eu
falo que com Deus, nenhum sofrimento é perdido. Nenhum sofrimento com Deus é perdido. Às vezes a gente se coloca em posições para sofrer. O Senhor eu li uma frase e eu falo, eu sou polêmica, né? E aí a moça falou assim, se Deus mostrar que a pessoa não é para você, ela vai permitir a pessoa te fazer sofrer até você entender que Deus é a única saída. Eu falei, eu não estou dando isso não, em nome do grande. Se Deus mostrou que a pessoa não é para você, minha amiga, a decisão é sua, prosseguir com a pessoa ou não. Isso vai para amizade, relacionamento, qualquer coisa. Se Deus está mostrando que o caminho é esse, você vai querer colher qual fruto? Da obediência ou da desobediência? É você que escolhe. Então eu falo que com Deus nenhum sofrimento é perdido, a menos que eu que me coloque nessa situação, né? Ninguém pede para sofrer na vida, né? Ninguém pede. As situações elas vêm, mas o Senhor, eu falo assim, né? O laço se quebrou e o Senhor nos fez escapar com vida, né? Isso aí, Camila. A Camila é uma boa ouvinte. Eu adoro, na verdade. Aqui a gente fala que é um devocional, uma troca, sabe, de experiência. A gente consegue absorver e aprender com o testemunho das pessoas que passaram aqui, a ouvir, sabe? E a gente está vendo resposta através disso quando as pessoas assistem, veem, sabe? Então isso é bom e até a Thalita falou isso na terça-feira, que ela falando do testemunho dela, falando da igreja, veio a lembrança do que ela passou, o quão é importante a obra dela dentro da igreja, sabe? Então isso é bom saber, porque daí através do que você está falando, você acaba se ouvindo. Sim. E daí você acaba vendo o quanto é importante também. Eu ontem ouvi uma frase que faz total sentido, né? Deus ele não usa cenários para mudar as pessoas, mas ele usa as pessoas para mudar o cenário. Então, às vezes você entra na vida de pessoas e o cenário você vê lá Neemias, por exemplo, quando ele soube da notícia que Jerusalém ainda estava em ruínas, ele se levanta e precisa ir lá. O que eu vou fazer? Reconstruir os muros, entendeu? Ele não sabia com quem ele podia contar. Mas aí o Senhor preparou algumas pessoas. Qual era o cenário? Destruição e ruína. E aí muitas vezes a gente é inserida em alguns ambientes, alguns cenários, principalmente de pessoas assim, que é ruína, né? Eu conheço pessoas que, eu acho que eu contei, não foi em Capivari, foi minha, pessoas que não sabiam o que era sorrir. E eu sou apaixonada por sorriso, né? Eu o tempo todo estou dando risada, por isso que, né? Porque a pessoa não sabia sorrir, tirar uma foto com aquela cara fechada. Um dia eu perguntei, que eu sou assim, conformada, por que você não sorri? Não sei sorrir. Cara, eu nunca vi isso, saber sorrir, então. E aí, não sei, eu falei, pois eu não vou aceitar. Daí a pessoa mandava foto, eu falei, apaguei sua foto, por quê? Você não estava sorrindo? Aí mandaram, apaguei sua foto, por quê? Você não estava sorrindo. E hoje a pessoa lembrando, agora tem mais 2.000 fotos, entendeu? Por isso, a gente entra em alguns cenários. Então eu sempre falo, tudo que acontece com a gente é para um propósito. Né? Então, é isso, gente. Eu quero saber como foi o comecinho do coisa e lá se demorou muito para eu ouvir, começou com bastante gente. Projeto, você fala? Começou com poucas pessoas. Assim, no âmbito liderança, vamos assim dizer, pessoas que estavam apoiadoras ali comigo, só sobrou uma. Mas começou algumas outras pessoas, participantes iam, mas é como eu falei, a gente se instalava na igreja, então como era uma coisa nova, então as pessoas têm medo do novo. Sim. Né? E isso você vai pelo âmbito de projetos e pelo âmbito da pessoa mesmo. A pessoa tem medo do novo. O novo causa estranheza, desconfiança, desconforto, né? Mas começou assim com algumas participantes, tem algumas meninas, a Jamília, a Rô, participam desde o início, porque o segundo que a gente fez foi aqui no Maridedinho, o segundo encontro, então foi um mês instalado e era de manhã. Então vinha pessoas,
quando aí no âmbito, né, liderança, só sobrou a Ratinha comigo, agora o Senhor inseriu pessoas novas, colocou mais meninas, e assim, é um giro, porque como eu falei, tem pessoas que vêm para esse projeto com um pensamento, lá as meninas vão falar aquilo que o meu coração quer ouvir, e não, vou falar aquilo que o Senhor quer que você precisa ouvir, né, porque eu não consigo ajudar uma pessoa, como eu posso falar para você, tratando ela como vítima. Como eu falei, né? A gente é mãe. E se meu filho está errado, eu não vou fazer dele a vítima. Você está errado. E se der certo, dá a mão aqui, que a gente vai tentar resolver isso aqui. E é mais ou menos isso. Então, no começo, assim, começou com algumas pessoas e foi evoluindo. Hoje tem alguns encontros dados à distância, eu tenho mais participação, mas, assim, as meninas têm divulgado bastante, então está crescendo. Como era novo, então as pessoas ficavam tendo segurança. Mas aí a gente já está no terceiro ano aí, e eu sou uma pessoa muito ansiosa. Em setembro a gente fez 3 anos, terminou o culto dos 3 anos das coisas. Você foi, Gabi? Não fui. Foi aqui em cima, e terminou o culto dos 3 anos. Minha mãe foi. Foi uma bênção. A gente reuniu quase 300 mulheres. E, assim, o tema foi sobreviver, né? Porque de fato, nós somos sobreviventes, né? E assim, eu já estava, terminou o culto, eu já estava pensando como vai ser o quarto. Eu já estava pensando como vai ser o tema, o hino e a cor da camiseta. É só assim? Que ano que vem eu estou assim, a gente vai fazer uma camiseta só. Vai fazer uma remessa de compra só, porque depois, é uma só e a cor, eu estou pensando em colocar uma amarela. O que você acha? Eu adoro essas cores assim. Só que eu vou colocar um amarelo mais puxado para o mostarda, porque você não fala assim, então a gente precisa pensar numa questão de não ficar, porque quanto mais tecido for fino, né, mais fica transparente, então tem essa preocupação aí. Mas é isso, já convido todo mundo para participar desse dia aí dos 4 anos. Mas tem setembro, gente, já vai. Já vai deixando já separado. A gente só precisa ter um local, sabe, que vai ser comunitário aí, porque é muita gente, né? Você cresceu bastante. Bastante. As pessoas estão colocando mais gente, tem dia lá, já tem de férias, e é bastante gente. E é assim, a gente vai, a gente promove os encontros, depois as meninas, eu vou levar um prato salgado e tal, todo mundo come ali, porque crente não bebe, mas crente come, que é uma beleza. E é isso. Você gosta de fazer, quando você está na sua casa, tranquila? O que eu gosto de fazer? Eu gosto de ficar no meu quarto. Às vezes eu estou ali lendo, eu gosto muito de ler, eu amo ler. Mas o que eu mais gosto de fazer é ficar de boas. Eu falei pro Senhor que eu casei para ter paz. Eu gosto da minha paz. Tanto que eu chego no trabalho, eu deito na minha cama e fico ali. Eu preciso daquela pelo menos meia hora, não durmo. Eu deito ali e desligo, porque como eu não enxergo bem, então a sensibilidade auditiva minha é muito grande. Então é muito barulho que eu escuto. E eu trabalho na avenida, imagina, barulho o dia todo. Então o cérebro fica daquele jeito. E gosto muito de cantar. Porque aí eu e o Gabriel lá, a gente canta. Eu assisto com ele, não tenho o costume muito de assistir, mas com ele eu assisto bastante coisa. E é essa, assim, sabe? E gosto às vezes de arrumar no guarda-roupa. Às vezes não precisa nem arrumar, mas está arrumando, né, para ver o que precisa ser feito, que pode ser feito para melhorar. Mas eu peguei o hábito recentemente, porque como a minha vida é muito corrida, então era pendurado minhas coisas. Então, assim, às vezes eu tirava tudo, deixava em cima da cama, depois falava, amanhã eu arrumo. Que amanhã? Esse mês de outubro não foi uma loucura. Que amanhã? Camila, eu falei, meu Deus do céu. E aí eu tenho uma amiga que ela ama arrumar guarda-roupa. E aí, às vezes, ela vem em casa, aí às vezes ela tá no meu quarto e ela já começa. Aí eu falei, não, eu preciso pegar esse hábito. Aí quando ela deu o guarda-roupa da Tata arrumar. Assim, não era bagunçado, era desarmado, porque assim, tinha a parte que estava dobrada, mas essa estava por cima, porque mulher é indecisa. Eu posso acordar e falar assim, de noite eu coloco aquela roupa. Se eu coloquei e não ficou bom, aí eu pergunto, eu coloco um sapato de um pé e um sapato no outro. Aí eu vou lá pro meu esposo e falo assim, tá bom.
Aí ele fala assim, o esquerdo tá bom, é o direito. Só é coisa de mulher, entendeu? Mas é essa a minha rotina. Eu gosto muito do meu momento sozinha e depois com meu filho e meu esposo. E gosto muito do momento com as minhas amigas. Isso eu não abro mão. Porque eu sou uma pessoa muito disponível a elas. Entendeu? Então, assim, igual ontem mesmo, uma delas foi para extrair um dente. E eu já comecei a ficar preocupada. Porque da outra vez que aconteceu dela precisar extrair o dente, o médico foi tirar o dente dela e não tirou uma panorâmica nem nada. Aí quebrou o siso dela. Ela, meu Deus, ficou muito ruim. Foi hospitalizada, sabe, fazer drenagem e tudo mais. E foi aquela coisa terrível. E eu sou muito preocupada com as pessoas que me cercam, né? Eu sou muito assim, cuidadosa. E aí eu sou assim, vamos fazer essa coisa. Eu gosto muito de correr, fazer caminhada. Eu tenho muito assim também, não em casa, né? Mas eu faço funcional, porque eu gosto de praticar exercício físico, não abro mão disso. Sempre, desde muito pequeno, eu sempre gostei de futebol, sempre tive. Cara dela, ele sabe. Largou mão da academia. Não foi um dia, acho. Eu faço funcional e é muito gostoso de pular corda. Sim. Ontem mesmo de manhã foi uma volta no quarteirão de corrida e chega e faz 100 agachamentos e uma volta no quarteirão e faz 100 flexões e assim, eu gosto muito. Então, os meus momentos favoritos são assim. E a casa de Deus, pra mim ali, sabe? E eu sou muito assim com o horário. Eu sou muito assim, que nós estamos em congressos dos adolescentes. Hoje eu não vou poder participar, vou pregar para jovens. Então, eu tenho meu horário, é 7h30, então 7h15 eu quero estar lá, 6h30 eu estou pronta. Então, muito assim, acontece às vezes de eu me atrasar. Como está muito corrido esses 2 meses, então, normalmente eu estou me atrasando bastante. Mas assim, eu prezo muito por isso. E o meu momento de cultuar, eu não gosto de interrompida, daí aqui com meu Deus, eu falo assim, eu me acabo. Tem pessoas que se acabam em drogas, pessoas que se acabam em balada, eu me acabo na igreja, eu volto boca, com as pernas doendo, mas eu dentro da minha cama estou feliz porque eu me acabei na casa de Deus. Tem uma pergunta aqui falando sobre isso. Como você lida com a família e o ministério? Família, esposa e filho, para esse equilíbrio, eu sou uma pessoa muito, como posso falar para vocês, extremamente firme com isso, porque eu tenho a preocupação de não deixar lacunas para as pessoas me apontar. Então, assim, antes de vir para cá, eu sabia que eu tinha um compromisso 2h30. Então, eu acordei, eu fiz a minha roupa, eu fui para minha casa, e é para 2h30 estar aqui. Quando eu voltar, eu já tá pronta, engatilhada para de noite. Hoje eu não faço janta, meu esposo compra, é um combinado lá em casa. Ele compra alguma coisa para jantar, normalmente é só mais ele e o Gabriel que janta, eu não como muito, se eu voltar muito tarde eu já não como alguma coisinha assim mais leve. E eu vou equilibrando. Então, por exemplo, se eu sei que na sexta-feira eu tenho um compromisso o dia todo, eu chego do trabalho, porque eu chego cedo do trabalho, então eu tenho tempo de fazer tudo na minha casa antes. Então eu já vou deixar uma dica aí para as mulheres que têm ministério na igreja. O maior ministério é a nossa família e a nossa casa. Eu já ouvi muitas pregações que falam assim, deixa lá e depois você faz. Aí eles usam Marta e Maria. Só que você precisa entender o contexto. Jesus, ele andava com 12 discípulos e a multidão. Era como se a Deus estivesse aqui e Jesus estivesse na mesa. A preocupação de Marta era servir aquele momento. Mas Jesus estava ali para servir a Marta. Então Marta precisava entender que o momento não era dela servir, era de ser servida. Você está entendendo? Então por isso que Jesus fala, Marta, você está fadigada, ansiosa com muitas coisas, e uma só é necessária, e Maria escolheu a melhor parte. O que Jesus estava querendo dizer para ela naquele momento? Marta, o momento agora é de você ouvir, o momento agora é de você ser servida, o momento agora é de você receber a palavra de Deus, e depois você serve. Depois que acabar o culto, depois do culto, você vai ver. Entendeu? No primeiro você tem que... Só que assim, é esse o contexto. Eu não posso fazer o quê? Tem compromisso lá na igreja, 8 horas da manhã, então beleza. De noite eu estou organizando minha casa. De noite eu estou deixando algumas coisas prontas, que nem de feriado, eu não abro mão de ir para o círculo de oração. Né? Que a gente tem na nossa igreja, começa às 9 e termina às 4. Mas eu sempre deixo explicado, eu chego depois do almoço. Chego 1h30, porque eu não abro mão de almoçar com a minha família. Porque o meu esposo trabalha de segunda a sábado. Então, só que no domingo para almoçar com ele e no feriado para ele ficar em casa. Então,
Então eu almoço com ele, passo o período da manhã com ele, e de tarde eu vou para o círculo de oração e acabo. Entendeu? Então é assim, eu tento sempre equilibrar. Não vou todos os dias em cultos. Em alguns cultos eu posso estar, em outros não. Quando meu esposo está em casa, de terça-feira, por exemplo, é o dia que eu fico em casa com meu filho, com meu esposo. Então assim, eu faço uma comida diferente e a gente senta para jantar junto. Como eu não janto, então eu fico em casa e janto mais cedo, 6h30 eu estou jantando. Então eu vou equilibrando tudo isso. E na questão de igreja é isso, sabe? Eu tento ao máximo, porque são brechas que precisam ser tampadas. Eu tenho que ser uma boa serva em casa e uma boa serva na igreja. Porque não adianta, né? Eu ser muito boa para a Camila e deixar os de casa aparecer. Entendeu? Então, mas eu sou brava. Eu sou brava. Tanto dentro como fora. Isso tá errado, acabou. Às vezes eu dou muito espaço assim, sabe? Também eu falo, às vezes a pessoa não deixa eu falar. É porque eu não tenho o que é para se falar, entendeu? Porque, tipo assim, né? Então, quando é o momento de eu ouvir, eu sento com ele e converso. Mas no momento que eu vejo que está muito assim, então, a mesma família, que eu sou dentro, eu sou fora, que eu sou fora, eu sou dentro, sou brava. Bom saber, olha. Sabe que eu lembrei, Camila, que seu testemunho da Coca-Cola, agora chegou a Coca-Cola, que ela falou que a cesta básica chegou. Ah, verdade. Eu estava em casa e estava sem nada mesmo em casa. E daí a gente lá conversando, meu cunhado estava lá com meu esposo e meu cunhado falou para mim assim, ai cara, você quer que eu empreste o cartão do Lucas, tá? Eu falei, não, fique em paz. Aí eu entrei lá dentro de casa, e falei com Deus, o senhor visita a minha geladeira, visita a minha despensa. E, olha Deus, eu ia ficar muito feliz, eu bebi uma coca. Olha Deus, muito. E fui falando com ele, sabe? Falando. E voltei a sentar lá. E a gente conversando e ele perguntando para mim como estavam as coisas, como estava o serviço do meu marido, tudo. Daqui a pouco encosta um carro lá. A primeira coisa que desce, um fardo de conta. Eu falei, na hora eu olhei no portão. Eu falei, Deus, o Senhor nunca tem falado tão assim, intimamente comigo, assim, em relação ao material, assim, espiritual, assim, sim, mas, assim, material, preparado, assim. Eu falei assim, muito obrigado. Eu tenho muitos testemunhos, assim, né? Eu tenho um que eu até compartilhei no meu Instagram, deu muita visualização, assim, no meu story. Eu fui para Maragogi. Na verdade, eu sempre tive desejo de conhecer o Nordeste, sempre tive. E aí eu fiz um propósito com Deus, porque a minha amiga, você conhece a Tatinha, ela, quando eu precisei viajar, porque eu ainda não tenho carro, mas eu botei em nome de Jesus. Vai, gente, dá glória. Glória. Amém. E aí ela me leva bastante, às vezes a Carol, às vezes a Ana Paula e tal. Mas eu sempre andei, né, desde 2018, sempre andei mais com o Tatinha. Então, às vezes, daqui para Santa Bárbara, ela ficava meio assim, porque dava dor. E ela ficava muito estressada de ficar dentro do carro. E eu falei, Senhor, eu quero ir para o Nordeste, mas eu quero com a Tatinha. Só que eu olhei lá, 3 horas e pouquinho de viagem. Eu falei, a Tatinha vai chiar. Daqui para ali, ela já, meu Deus do céu. Mas o Senhor vai mexer no coração dela. E pensei, Camila, de manhã. Mandei mensagem para ela 12h30. Aí eu falei assim, nossa, queria viajar para Pernambuco. Aí ela falou assim para mim, tô vendo a passagem agora. Eu falei assim, como assim? Eu já fiz aquela cara, né? Tipo assim, como assim? Aí ela falou assim, Eu falei assim, eu vou ver que eu também vou junto. Uma passagem, hoje está em torno de 2.000 e alguma coisa. Mas quando eu vi, estava 1.600. Eu falei, Senhor, o Senhor vai baixar essa passagem. Porque eu preciso ir. Aí, Camila, diante de Deus, foi poderoso, que ele viu o céu.
Eu entrei de manhã, quando foi mais tarde eu entrei de novo. A passagem caiu para R$300. E daí volta, fiquei 15 dias. Foi eu, a Natinha. Aí isso era em abril do ano passado. Quando foi em novembro, eu fui de novo. Quando foi em maio desse ano, eu fui de novo. E quando for maio do ano que vem, eu tô lá de novo. Eu sou dessas. E aí, quando foi a primeira vez com a Natinha, o que aconteceu? Eu olhei uma saia de linho. E eu sempre tive vontade de ter uma saia de linho. Mas eu não tinha condição, porque é muito cara, né? Assim, a condição a gente tem que a gente pode parcelar. Eu falei, não, Senhor, dá licença, que o Senhor é dono de tudo. Aí, cheguei lá em Maragogi, eu tava gente caminhando na praia, parecendo gringa de Piracicaba. Aí, quando eu entro, tem uma loja lá, só tem coisas de linho, vestido, saia, blusa. Eu falei, meu Deus do céu, do céu. Eu olhei uma saia, bati o olho na saia, me apaixonei pela saia, é uma saia vazia. Meu Deus. Eu peguei na saia e comecei a acariciar a saia. E aí, a Tatinha olhando. E a Tatinha falou pra mim, leva a saia. Eu falei assim, não vou levar a saia. Porque não, R$450 uma saia, eu não tenho coragem do meu coração. Aí, beleza. Eu fiz assim, Camila, uma simples oração. Eu peguei a saia desse jeito aqui. Eu saí na porta da loja e a moça com medo de derrubar uma calça da saia. Eu levantei a saia pro céu e falei, Senhor, essa saia é muito linda, mas eu não tenho coragem de pagar R$450 essa saia. Mas o Senhor é o dono da saia, dono do linho, dono da loja. Desse jeito, sabe? Eu falei baixo pra eu não ouvir, tentar não se comover. Levantei a saia assim, mandei um beijo. Te amo, Jesus, fiz o coração. E falei, né, pra ele que ele poderia me dar a saia. Coloquei a saia de novo lá. E fui pro mar, andar na beira da praia. Passou todos os dias que eu fiquei lá em Pernambuco, cheguei em Piracicaba, dia 21 de maio, fui pregar no culto de jovens. Quando eu cheguei na igreja, uma pessoa que não tinha nada a ver, que nem sabia da oração nem nada aqui em Piracicaba, ela me deu uma sacolinha pra mim e falou assim, eu trouxe pra você. E eu sou curiosa, não queria pegar em casa. Abri a sacola, quando eu abro a sacola, o que era? A saia de linho igualzinha que eu tinha visto em Maragogi. Eu falei, não tô acreditando, mas eu tô acreditando. Gente, é surreal umas coisas. É surreal. Tem um outro testemunho também, que foi da saia do congresso nós dos jovens agora. A gente tinha que ir com terracota ou verde musgo e enfim. E eu não tinha saia e eu pedi para a moça da loja me trazer. Só que, Camila, infelizmente, nós vivemos uma sociedade onde se você não tem influência, enfim, né? Não preciso falar tudo aqui, mas você já entendeu, né? E aí, eu não tenho, eu sou uma pessoa assim, né? Tem algumas pessoas que me admiram, glória a Deus por isso, eu acho que nem é pra tanto, mas enfim. E aí, eu não tenho grande número de seguidores. Eu não sou uma pessoa, vai fazer um congresso com 3 mil pessoas para comprar camisa. E não é esse o meu objetivo. Se o Senhor quiser que eu chegue lá, glória a Deus, aleluia, para a glória dele. Mas eu não tenho isso aí, pensamento que eu quero pregar. A minha amiga Tatinha, ela sempre fala, a Camila pode estar com 3 pessoas ou 300. Ela prega a mesma coisa. É a mesma coisa. Porque para mim é diferente. Se o Senhor tiver, às vezes o Senhor chegou a mudar a mensagem num culto, estava assim, cerca de 100, 150 pessoas por causa de uma alma. E aí ele faz, comanda todas as coisas, para mim é diferente. E aí eu mandei mensagem para a dona da loja, perguntando a saia. Eu vou para. Meu Deus, esqueci o nome da cidade que ela ia buscar. Enfim. E quando chegar lá eu vou ligar de vídeo para você. A palavra dele tem que ser assim, não. Eu fiquei esperando a ligação de vídeo. Chegou, fez uns stories lá, pessoal, tal. Cadê a saia? Mandei mensagem para os olhos, não respondeu, porque vai chegando. Aí, foi passando. Eu fiz uma oração deitada na minha cama. Senhor, aconteceu assim, assim, assim e assim. Senhor, eu quero uma saia. Terracota, verde. Canelada, meu Deus. E eu quero a saia mid, né? Porque eu quero usar com a jaquetinha que eu tenho. Eu cheguei na casa da irmã. Levei meu filho para brincar com o filho dela, conversa bem. Estava indo embora. Ela falou assim, amiga, desde a hora que você chegou, o senhor mandou dar uma saia para você. Aí, ela foi abrir o guarda-roupa dela. Na verdade, isso mesmo, ela abriu o guarda-roupa dela. Ela abriu o guarda-roupa e falou assim, realmente eu estou precisando
sei que cor que é essa. Abriu. Ela falou assim, será que é essa daqui que desde a hora que você chegou eu tô pra dar a saia pra você? Quando ela mostrou a saia, meu Deus. Poderia ser, o que me chamou mais a atenção não poderia ser qualquer tecido, mas ela deu uma canelada com bolso e raspa lá dentro. Você tá entendendo? Então por isso que eu falo pra você que a gente tem que manter esse diálogo com o nosso pai. Porque quando a gente tem um diálogo com ele, ele entende, sabe, onde dói. Porque doeu ver a irmã fazendo desfeita, porque foi desfeita. Fazendo desfeita, entendeu? Mas o Senhor ele é lindo e ele cuida de mim que a saia dela de chaponas. Glória a Deus. E é assim que ele faz. Camila, uma pergunta aí, Camila. Não sei. A Camila gosta de ouvir, não, vai perguntar. Fazer uma perguntinha aqui. Gostou? Gostei, legal, legal. Queria que você voltasse. Queria que a gente abordasse mais algum assunto, se viesse com um tempo, sabe, para a gente pegar, até mesmo depois a gente ficar. Fica, não dá tempo não. Aí, para a gente marcar novamente. Claro. A Tatinha vir. Tatinha pergunta. Por que ela não fala? Aí que ela venha, sabe? Para vocês virem também. Tem as meninas, né? As meninas me ajudam demais. É um grupo assim que eu falo que elas me ajudam demais. Eu falo que eu não tenho favoritismo, mas eu consigo ser seletiva. Tem algumas que é para isso, tem algumas que é para aquilo, tem algumas que, sabe? E todas elas são especiais na minha vida. Eu vou ser egoísta se eu falar assim, né? Não, todas elas são muito na minha vida, assim, são presentes do Senhor, assim, de fato, na minha vida, porque eu passei um período que eu não tinha amigos, né? Como a gente cresceu muito pobre, né? Muito assim, eles sofreram muito bullying, eu sofri demais. O meu pé era rachadérrimo, né? Passava hora de cozinha para ir para a escola, entendeu? Verdade. E aí a gente sofria demais. Hoje, meu filho usa boticário, dá licença, né? Você tá entendendo? E tipo assim, eu sempre falo pra ele, valoriza. Hoje eu falo assim, o Senhor ele cuida tanto assim de mim que quando meu creme tá acabando, eu vou pegar em algum lugar, eu ganho creme, fechou. Teve uma vez, Camila, que eu fui pregar numa tarde da bênção e eu estava desempregada. E eu sou uma pessoa que eu não gosto de ficar sugando muito meu esposo, porque ele já tem os compromissos de cuidar da casa, né, de como só ele trabalhar tanto, né, e assim, algumas coisas são luxo, né, vamos assim dizer, algumas coisas são luxo, não é necessidade. E aí, eu fui pregar na tarde da bênção e eu passei o último recheio do creme. E eu lá dentro assim. Eu sei como. Isso quando a gente não corta aquela metade. E eu falei assim, eu levantei assim, gente, meu Deus, eu acho que o povo achei tudo doido, né? Eu levantei o creme de Jesus. Esse aqui é o último creme que eu estou usando. E eu sei que o Senhor pode providenciar outro. Amém, obrigado, de nada, te amo. E fui pregar. Preguei, nem acabei de pregar. Terminei a pregação, a irmã veio lá no microfone e falou assim, mas amigo, já estava esquecendo. Preciso contar uma coisa para você. Eu falei, pode contar. Estou ouvindo. Ela falou assim, eu estava no meio do caminho, nesse dia a tarde começou mais tarde por conta disso. No meio do caminho, ela morava longe da igreja. O Senhor me fez voltar na minha casa. Abri minha última gaveta e pegar o que estava lá dentro. Aí eu falei assim, tá bom. Aí ela falou assim, então você leva dentro da sua casa. Mas como eu não esperei chegar na minha casa, abri lá na igreja mesmo, o que era? O creme! E uma toalhinha que eu não fico sem, porque, gente, meus amigos da idade, vocês vão me parar. Eu tenho uma toalhinha para cada cor de sapato. Sério? Camila, e eu não tinha reparado nisso. É que eu gosto de andar combinando. E aí eu não reparei. Foi uma amiga minha que reparou. Ela falou assim, Camila, que tendência, você usa a toalhinha combinando sapato. Quando não, eu uso a toalhinha combinando com alguma coisa roupa. Porque não dá. É coisa de gente. É demais. Mas assim, é isso. A gente vive o cuidado de Deus dia após dia. Né? E eu gosto muito das minhas experiências com Deus, porque eu falo assim, são coisas pra gente repassar, né? Então eu tenho vivido milagres, eu falo que a gente vive um milagre por dia, né? Às vezes a gente tá lá meio desanimado e é só a gente trazer a memória.
começo, não posso viver no passado e morar na saudade. E aí você vai ver o que acontece em Salmo 126, quando o Senhor trouxe de volta. Vocês estavam cativos em Sião, para Sião. Nós estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa alma de alegria. E as nações diziam, grandes coisas o Senhor fez a eles. E nós dizíamos, grandes coisas o Senhor fez por nós. É por isso que nós estamos alegres. Aí fala assim, faz, Senhor, traz de volta a nossa esperança. Faz-nos regressar de volta como as correntes de Negueb. Se você for entender esse contexto, ele está dizendo assim, olha, a extensão do deserto de Negueb é 60% de toda a Palestina, é deserto. Mas chega o inverno, que a chuva, ela cai. Só que ela não cai diretamente no deserto, ela cai lá em cima, primeiro nas montanhas. E de lá da montanha, meu Deus, ela começa a encher lá em cima assim, e ela vem transbordando, invade o deserto de Negueb inteirinho. E aí, quando aquela água seca, começa a florescer. Ela surge um jardim, eu tô arrepiada, surge um jardim assim, nunca visto na face da terra. Aí ele fala assim, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida carregando consigo os molhos de alegria. Sabe o que o Senhor está dizendo? Aleluia. Que a gente pode chorar agora. A gente pode semear com tristeza agora, mas no amanhã que pertence a Ele, vai haver uma chuva. Mas é deserto, não é momento, é inverno, não é momento de chuva. Mas o Senhor está dizendo, a chuva seródia vai cair lá e vai começar a transbordar no deserto. Glória! Aí o Senhor sempre ministra isso no meu coração. Leva a preciosa semente. Senhor, eu não posso olhar para a minha dificuldade do agora e dizer só eu sofro. Tem gente passando pior do que eu. É por isso que eu não posso ocultar. Eu muitas vezes você pode trazer uma palavra, posso. Às vezes eu que estou precisando ouvir, eu que estou precisando receber um abraço, mas o Senhor me usa para abraçar. Às vezes eu estou precisando ouvir o Senhor falar comigo através de louvor e o Senhor me usa para louvar para alguém. Às vezes eu estou precisando de uma mão estendida e é eu que tenho que ir lá. Por quê? Porque enquanto eu sou usada para curar alguém, o Senhor vai cuidando. Glória! O Senhor vai cuidando de tudo para mim. É isso que Ele faz. É isso que Ele faz. E assim, Camila, como eu sou muito assim com Deus, assim, muito assim, não quero dizer que eu sou muito santa, não, eu sou muito ligada a Ele. Eu tenho uma paixão, eu amo meu Deus. Eu sou apaixonada por Ele. E eu falo assim, Senhor, a principal coisa que eu falo para Ele é assim, Senhor, não me deixa ver nada. Deus eu falo assim, que os meus olhos não veem, e sonho, Deus me revela. Então assim, sabe? E às vezes a gente sente, né? Tanto o desespero da alma de alguém, quanto assim, a gente também sente quando a pessoa está agindo na fé. É muito curioso e esquisito esse negócio. Porque já aconteceu situações da pessoa entrar na porta da igreja, eu senti a dor dela, ela está sentada aqui na frente e começa a chorar. E até que o Senhor faz aquele mover, vai lá abraça, vai lá ajuda, aproxime-se, ame e tudo isso. E quanto também quando a pessoa está agindo na fé. E aí quando isso acontece, meu Deus do céu. Mas fazer o quê, né? Estamos aí para isso. Né? E é isso, Camila. Eu agradeço muito, né? Pela sua vida pessoal, pelo meu filho que me acompanhou e não queria vir. Ele falou assim, a gente já tem que estar sentado ouvindo a senhora falar. Falando assim, né? Mas o Gabriel é uma bênção na minha vida desde muito pequeno. Eu sempre ouvi o Senhor falar comigo através do meu filho. No momento mais difícil da minha vida, o Gabriel, ele levantou, ele tinha 2 aninhos e ele cantou para mim. Ele dizendo assim, mamãe, firme nas promessas do Senhor Jesus. E voltou para mim. Então, através dele, eu ouço o Senhor falar. Através dele, eu vejo o Senhor fazer. Ele é uma criança que o histórico era para a morte, mas o Senhor chegou com vida. Né? Então, ele é um milagre, eu sou um milagre, eu acredito que nós todos somos um milagre. E aí, para finalizar, eu não sei se eu posso, mas eu queria cantar. Posso? Só a Camila não acompanhando, tá bom. Não, só vou ouvir, só prometo. Prometo, só vou ouvir. Você tem pergunta, Vinícius? Eu queria fazer pergunta pra mim, gente. Tem. Tá vendo? Pergunta online. Gente, eu brinco que eu gosto muito e eu sei que o Senhor, Ele fala em corações através de si. Não nasci para cantar, mas eu gosto de cantar e eu não canto mesmo, eu canto para Deus dele, mas é isso, gente, vou cantar. Sei, é bem assim, o medo chega e a aflição
coração, destrói as bases que sustentam o coração. Sei que é bem assim, é tão difícil suportar o medo, a dor e essa lágrima no olhar. Não sabes mais o que fazer e nem mesmo para onde ir. A única certeza é que chegou o fim. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história. Deus não deu seu único filho pra morrer por nós em outrora. Derramou seu sangue carmesim por você e também por mim. Você não nasceu para sofrer. Hoje Deus vai te fazer feliz, vai te arrancar do fundo do poço, te reerguer, te fazer um vaso novo, vai mostrar para todos os teus inimigos que Ele sempre esteve contigo, e eles irão te olhar e vão dizer: como é que isso pode acontecer? Ele estava caído e derrotado e hoje está de pé fortificado, e você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado o hino da vitória. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor, e se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Eu gosto muito desse hino, porque se a gente for olhar para o mar, a gente não avança. Mas ele diz assim: Camila, eu sou o Deus que te deu autoridade e poder para atravessar o mar. Há um hino de vitória preparado do outro lado. Se você ler o livro de Êxodo, aqui agora eu não vou lembrar o capítulo exato, mas está escrito que o sopro das narinas de Deus abriu o mar para o povo passar em terra seca. E sabe o que é curioso? O mar não foi aberto daqui para lá, foi aberto de lá para cá, então eu entendo. Que ao atravessar tem coisa boa e grande e firme que eu ainda não sei, preparada para mim do outro lado. O segredo está a chegar do outro lado. Mas Tamires, do lado tem montanha, atrás tem faraó, no meio tem o mar, como é que vai ser? Eu só tenho a fé e a coragem. E às vezes nem coragem eu tenho, mas eu tenho fé. Às vezes eu não tenho fé, mas eu tenho coragem. E vice-versa, o Senhor está dizendo, o segredo está do outro lado. Há um hino de vitória preparado para quem chegar do outro lado. Então eu tenho, para quem está me ouvindo, para vocês que estão me ouvindo, não olhe para a circunstância de agora. Não viva no passado. Avance. Tem um hino de vitória preparado do outro lado. E eu sou prova viva disso, porque eu vivo um milagre. Eu sou um milagre para que o nome do Senhor seja glorificado. Glória! E assim vamos terminar. Nem vou precisar pedir uma mensagem no final, porque já foi dito já. Boa, galerinha. Valeu. Deus abençoe. É nóis.